pessoal, aqui quem vos fala é Newton Gonçalves Medeiros, tudo bom? Turminha do Python. Vamos lá, a pedido de milhares de uma pessoa, vou mostrar para vocês a conexão com o Firebase, basicamente com o banco de dados Storybase, tá? Sei que a Google tem o Supabase, né, que é parecido com o PostgreSQL. Aliás, é o PostgreSQL da Google, né? E temos o Firestore, tá? É o que eu gosto muito de usar. Eu venho de banco de dados MySQL, o MariaDB, banco de dados relacionais, mas estou gostando muito de usar o Firestore. Então vamos lá, como me pediram, vamos aqui. Primeira coisa é abrir o site aqui da Firebase, né? Esse link aqui, ó, firebasegoogle.com, tá? Uma vez que entrou aqui, você já deve ter conta, né, na Google, um Gmail, e você deve se cadastrar no Google Cloud Platform, tá? Se não tiver por aqui mesmo, você já faz a conta, entra por aqui. Uma vez logado, estamos aqui nessa base aqui de projetos, seus projetos. Então, aqui eu vou criar um projeto novo, passo a passo, para vocês entenderem como é que faz. Depois eu mostro já o meu projeto aqui criado, né? Então tá aqui. Você vai inserir um nome do teu projeto, procura usar o mesmo nome que você usa no projeto do Flat, né? Onde você vai abrir um projeto lá, você tem um nome do projeto, né? Então, por exemplo, se eu crio aqui só Newton Gonçalves Medeiros, ele me cria aqui um apelido, porque já existe NGM, né? É muito genérico isso aí, então já tem. Então por isso que ele te dá uma sugestão do novo nome aqui. Vamos criar com Project. Project também já tem, já existe, pode ver, 29 Então ele está sugerindo outro. Vamos pôr em português, Projeto. Tá, também já tem. Tudo bem, vamos aceitar o nome que ele está sugerindo aqui. Só para a gente criar, já tem um NGM projeto. Vamos criar esse outro aqui. Por que ele não aceitou? Salvar. Tá. Aqui você não mexe em nada, tá? Você deixa ativado aqui o Gemini. Isso aqui, ele é muito útil. Tá? Qualquer dúvida que vocês têm, ele aparece ali do lado, já vou te mostrar. Aqui também pode ativar o Google Analytics, tá? Isso aqui é muito importante no projeto, em produção, para análise dos dados e tal. Isso aqui é importante, né? Não tem, pode clicar aí, não tem problema. O Google é generoso com na cobrança, tá? Pode ficar tranquilo. E você precisa ter uma conta aqui isso aqui seria o Billing Account, né? A conta de fatura ou uma conta que você tem aqui no Google Cloud Platform. Eu vou usar aqui a minha Systrom aqui, Analytics, que eu já tenho uma conta, ou você pode vir aqui e criar uma conta se você não tiver nenhuma, se é a primeira vez que você está no Firestore. Tá? Então vamos aqui, criar o projeto. Demora uns segundinhos aí para provisionar o projeto. Quase lá, pessoal. Eu ainda não tenho as manhas aqui dos vídeos, sabe? De ficar cortando, editar vídeo. Eu não sou dessa área. Aliás, vocês não estão vendo o meu rosto aqui porque eu nem webcam tenho. Tá? Só tenho aqui um microfone um microfone mais ou menos, né? Espero que o som esteja aí. Bom, olha lá, continuar. O projeto já está prontinho, provisionado. Tá? Você precisa escolher qual é a plataforma do teu projeto. Ele é web, ele é um iOS da Apple, ele é um Android da vida. Qual é o teu projeto?
que você está fazendo é um Flutter, né? É Android ou iOS, para qual programa específico que você está fazendo. No caso, eu uso o Flat para web, né? Dificilmente eu vou usar um aplicativo exclusivo para celular. Para isso eu tenho outras ferramentas mas o Flutter está indo muito bem com isso, né? Mas vamos lá. Eu prefiro usar o web e usar aquele modo que ele vira um aplicativo, o cara instala ele como um aplicativo. É uma página web que ele instala um ícone, né, no Android, como se fosse um aplicativo. Perdão. Aqui ele quer saber se você quer configurar também o Firebase Hosting. Olha, o Firebase Hosting é um provedor para você hospedar o seu aplicativo, tá? Aqui no caso do Flat, eu não sei, eu vi lá na documentação do Flat uma possibilidade de você hospedar aqui, mas é meio que cambalacho, porque o Firebase Hosting, ele é mais voltado, se não me engano, para páginas estáticas. Aí ele tem que gerar, o Flat tem que ficar gerando página estática, né? Ou Python, não sei como que funciona essa parte aí, para rodar aqui. Eu sei que quando eu fui ver isso aqui, achei muito complicado, tá? Bom, ele está pedindo aqui para registrar o app, eu vou pôr ngm projeto, tá? Vamos ver se ele vai chiar aqui, porque já deve ter um outro aí. Ok. Adicionar o Firebase, registra app e adicionar o SDK. Tá? Aqui ele já te dá uma prévia aqui, ó, de como vai ser aqui o comando, tá? Lá no Flat é diferente, né? Você vai dar pip install, né? Pip install Firebase. Na verdade, você vai usar lá Firebase -admin. Eu vou mostrar para vocês depois, quando chegar lá, tá? E aqui é um JSON da sua chave, das credenciais, ok? Eu estou mostrando isso aqui, mas depois eu vou excluir esse projeto, né? Só aqui para o vídeo. Então não tem problema vocês ficar aí, o Juquinha, ficar olhando a chave e tal, querer copiar, digitar na manha, parar o vídeo aí para querer copiar e tal, para acessar. Essa conta aqui vai estar excluída, beleza? Vamos lá, continuar. Estamos aí, ngm projeto, criou bonitinho, tá? Agora nós temos que vir aqui na configuração. Uma coisa sobre o plano, você entrou aqui no plano Spark, que é o plano sem custo gratuito, né? Mas olha, eu aconselho vocês, se o banco de dados que você está criando já é para produção, quer dizer, você vai testar, lógico, durante o teu projeto, mas é um banco de dados real, não é um banco de dados só para teste, você está brincando com ele. Se você não está brincando, já é um banco oficial da tua aplicação, do teu projeto Flat, então você já muda ele para o plano Blazor, tá? É um plano que é pago, mas você não paga nada, porque o Firebase é generoso demais com seus limites, né? Para você acessar. Então, para você atingir o limite, para eles cobrarem alguma coisa, você tem que estar já com muito cliente, tipo, já, sabe, 500 usuários acessando, ou 1000 clientes, né, 1000 empresas cadastradas e processando, tendo muito tráfego, né, de dados. Aí então eles começam a cobrar. Até lá, para você implantar, para você testar, passar para um cliente seu e ir testando em modo beta, né? Então o que acontece? O plano Blaze já é o suficiente, porque você vai lidar com um banco real, com os dados reais, você vai ter as regras de negócios, né? Eu vou mostrar para vocês, mas antes vamos ao que interessa por enquanto. Qualquer dúvida também, tá vendo? Vocês têm o Gemini aqui, ó, para poder tirar dúvida, perguntar para ele te orienta, né? Já fica aqui do teu ladinho aqui para poder te orientar, tá? Então, a hora que vocês quiserem abrir ele, é só vir aqui e consultar. É muito importante isso daí. Então, vamos lá. O projeto, eu vou configurar ele primeiro. Para configurar já para o projeto, eu já vou mudar isso aqui para o plano pago.
tá? Tá vendo aqui, ó, é o primeiro, é o plano Blaze, como eu falei, vou selecioná-lo, tá? Não precisa ficar com medo, gente, que eu tô há um ano usando o Blazor num projeto aqui, a pessoa está testando e olha, sinceramente até agora nunca veio uma fatura e você também coloca limite, né? Tipo assim, ó, manda um e-mail quando o valor da fatura for maior que R$ 50. Aí ele te manda o e-mail quando atingir, por exemplo, 50% desses 50, ou seja, já tem um custo de 25, ele te manda e-mail. E assim por diante, tá? Até chegar aos 100% lá de custo, por exemplo, dos R$ 50, ele fica te mandando e-mail, tá? Então aí você já corre, vê o que que é, bloqueia ou se tá tudo ok, paga e tudo certo, né? Tá bom, vamos lá. Vou usar uma conta de faturamento, vou usar uma que eu já tenho aqui, tá? Qualquer coisa você pode criar uma conta aqui, né? Vou usar uma que eu já tenho aqui, ok? Aquela é ele chama de Cloud Billing, né? Que é a Billing Account que eu chamo, é a conta de faturamento, tá? Para onde que eles vão cobrar. Mas pode ver que em nenhum momento eles te pedem cartão, essas coisas. Vincular conta, tal. Vinculei, já vou estar com o plano Blazor. Concluir. Aqui, ó. Plano Blazor. E dá-lhe pau. Bom, vamos voltar aqui ao projeto. Deixa eu deixar essa aba aberta aqui. Vou em configurações do projeto. Ou inscrições, está aqui, configurações. Aqui ele vai te dar algumas informações, tá? Lembra que eu falei que não precisa se preocupar em copiar isso aqui agora, né? No momento, tá? Que são as credenciais de acesso, contas de serviço. Aqui nós vamos ver em Python o que você precisa para rodar. Veja só, Nodes, Java, Python. E aqui em Python você só precisa importar o Firebase Admin. É esse que você vai dar pip install Firebase Admin. Deixa eu mostrar aqui os comandos. Só um minutinho, pessoal. Tá, enfim, vamos lá. Tá vendo? Você vai usar aqui, ó, esse objeto que você importou, né, com esse método certificate e passando um JSON, tá? Aonde eu consigo esse JSON que tem os dados da minha conta? Tá bem aqui, ó, nos seus olhos, embaixo. Gerar nova chave privada, ok? Ele vai gerar um JSON ou JSON, como alguém gosta de falar, né? Ou JSON. Tá aqui. Eu vou dar salvar. Ok? Eu vou abrir ele porque não tem problema mostrar. Isso aqui é um projeto de teste, né? Que não vai existir mais daqui a pouco, quando esse vídeo for concluído. E tá aí. Essa chave você precisa salvar no seu projeto salva ele com o nome mais bonitinho, não precisa salvar com esse nome estranho que vem lá com o nome do teu projeto, tá? Você vai salvar ele aqui, deixa eu minimizar aqui, você vai salvar aqui em case o seu projeto. Vamos chamar storage, poxa, data pois é, tá em services, quer ver? Tá em source services key. Aqui você tem aqui, ó, eu só veio como ele propôs lá, tá? Serve aqui no modelo do Google, né? Ele fala o nome do arquivo aqui, ó, Service Account Key, o nome mais propício, né? Então tá aqui o valor real aqui. Eu tenho um exemplo desse arquivo aqui, que é isso aí, que ele vai precisar dessas credenciais aqui
para poder conectar. Muito bem, você já está aqui com o JSON, né? Já está com os seus dados tudo bonitinho. Como é que o Python vai se conectar com esse JSON? Como é que ele vai conversar? Tá? Você vem aqui no Firebase Initialize, que ele fica aqui. No meu caso, eu coloco ele. Essa pasta storage já é criado automático pelo Flat, quando você instala o Flat, né, da maneira correta. Ele instala isso aqui. Aí eu criei outras pastas como o Database, aqui onde eu tenho os dados do Firebase e finalmente o Firebase Initialize, né? Tá, então toma isso aí. Aqui eu vou ler o arquivo, eu vou procurar em que patch que ele tá vendo? Ó, service.k, uma pasta oculta que não sobe para o GitHub, né, gente? Isso é importante, você proteger suas chaves. E abre esse JSON aqui para ele cria nessas constantes o patch, que ele vai ser usado aqui nesse método norm patch, tá? Uma vez ele criou todo o patch completinho, o certificate, esse método certificate vai usar para credenciar a tua conta nesse objeto aqui. Vai instanciar esse objeto, você dá o nome que você quiser aqui. E estamos aqui, o Firebase Admin que vai inicializar o banco, né? Inicializou, o que acontece? Eu estou usando essa função porque você não precisa ficar conectando toda hora, né? Ele tem um timeout longo para demorar. Se caso der timeout, que o banco de dados está muito tempo conectado, ele vai desconectar automático. Então, esse if já resolve isso. Se ele não está conectado, ou seja, desconectou, conecta. Se já está conectado, olha, simplesmente me dá o número o ID da conexão aí, me dá essa conexão. Ele devolve essa conexão aqui, essa função. Tá? Onde eu uso essa função? Lá na instância, quando você, sabe, quando você na tua entidade, a entidade, né, que eu chamo aqui de domain, o domínio da sua entidade, o mais correto, que você tem, por exemplo, você tem aqui uma entidade empresas, né, você tem o controller porque o núcleo da tua aplicação, ele não tem que saber que banco de dados ele está usando, como ele está usando, qual é o comando, se é SQL, select tal, se é do Firebase, um get, não importa, o núcleo da sua aplicação tem que estar desvinculado de banco de dados, tá? Então, o que acontece? É o controller que vai definir, que vai verificar a requisição, a pessoa está pedindo, por exemplo, uma operação. O teu núcleo do sistema, ele só interessa saber o seguinte: eu preciso salvar uma empresa e eu preciso pegar os dados de uma empresa pelo ID. Então, o núcleo da aplicação não quer saber qual é o comando que vai ser dado, se é MySQL, se não é. É aqui o controller que vai designar o repositório padrão. Qual é o repositório padrão que a aplicação está usando nesse momento? Aqui eu estou usando o Firebase Empresas Repositório. Amanhã, vou usar o Supabase ou vou usar o MariaDB. Então, você só vem aqui, troca isso daqui pelo outro repositório do MariaDB e o teu banco já vai conversar, toda a tua aplicação vai conversar com aquele banco. Você não precisa ficar mudando, né? Uma vez que você já tenha aqui nos repositórios os bancos com quem você trabalha. Aqui eu tenho Firebase empresa, eu posso ter, por exemplo, Firebase, eu posso ter o MariaDB, o Postgre, já tudo preparadinho. E eles têm que seguir um contrato. Qual é o contrato? É o empresas repositório. Esse aqui seria uma classe abstrata, onde que simboliza, né, um contrato que a tua aplicação deve utilizar. A tua aplicação não. Qual é o repositório do banco? Ele tem que seguir, ele tem que ter esses métodos. Se ele não tiver esses métodos, ele vai falhar, né? Por quê? Porque aqui na classe, por exemplo, do repositório do Firebase, eu estou
eu estou aqui como, como é que fala? Eu estou importando aqui derivando, né, da classe Pi a empresas repositório. Essa empresa repositório, o núcleo da minha aplicação conhece, ele sabe quais os métodos. Mas depois que é passado para o back-end, não importa. Cada classe aqui, repositório do seu próprio banco, vai lidar com ela seguindo o contrato, né? Seguindo o contrato, eu tenho que ter um método save, eu tenho que ter um método find by CNPJ, find by ID, papapá. Tem todos esses aqui. Então você tem aqui a mesma coisa, os mesmos métodos, tá? Então, se eu esquecer de pôr um método aqui na hora que eu estou criando, na hora de compilar o PyAlliance ou algum método de checagem, vai dar um erro, né? Vai dar um exception aqui, ó. Ele vai dar um erro assim, ó. Este método deve ser implementado pela subclasse. Ele vai acusar esse erro aqui. Por quê? Você está esquecendo de pôr algum método aqui no seu banco de dados, que ele tem que seguir aquele contrato. Mas vamos lá. Muito bem. Então, o que acontece? Aqui o controller, que já sumiu daqui, que eu preciso clicar 2 vezes para ele fixar, o controller está informando, olha, nós vamos usar aqui o Firebase. Serviço, temos aqui empresa serviço. Serviço, utilize esse repositório, que é... Agora, o serviço, ele não importa para ele qual é o banco de dados que ele está usando. Ele só sabe que ele recebeu aqui um repositório, tá vendo? Empresas do tipo empresas repositório. E é esse repositório aqui que ele vai instanciar e vai usar ele. Tá? Instanciou aqui, aí, por exemplo, se o controller mandou, por exemplo, me busca no banco de dados uma empresa pelo ID. Tá? Então ele vai passar para o serviço aqui, ó, me busca pelo ID. O serviço aqui, ele vem aqui e vai abrir esse repositório, e vai invocar esse repositório, o método findID. Se eu clicar aqui, eu vou direto para onde? Para o contrato, tá? É o contrato aqui. Mas, como o contrato já está sendo usado a classe Firebase, o que acontece? Ele vai invocar, na verdade, um método do repositório do Firebase. Aqui, ó, find by ID. Vindo aqui, tá? Aqui, o que essa classe fez primeiro? Como ele se conectou no init, né? Quando ela inicializa aqui, o que ela fez? Para se conectar ao banco de dados. Eu não preciso salvar aqui essa conexão, tá? Uma vez que, se não tiver conectada, essa função já vai me criar uma conexão. Então, não importa muito eu ficar armazenando, né, o ID da conexão que está em aberto, porque ela pode já ter dado timeout, fechou, ele me gera uma outra conexão. Simplesmente, eu invoco essa função aqui que faz a conexão aqui com o Firebase Admin, né, e faz aqui a inicialização, ou simplesmente se já está aberto, me devolve aberto. Então ele já abriu a conexão. Então eu armazeno aqui nesse DB o que? O Firestore Client. Tá? Com esse Firestore Client, eu vou carregar para esse collection a coleção que eu quero trabalhar. Eu posso trabalhar com qualquer tabela que eu esteja usando lá, né? Aqui no Firestore é coleção. Então eu vou abrir a coleção empresas. Na verdade, ele só configurou aqui que o collection vai usar a coleção empresas. Desculpa, pessoal, tô meio ruim de garganta, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Aí, voltando no método, né, que a gente estava lá, find by ID, ele vai fazer uma busca, né? Da onde? Daquela coleção. Essa coleção que ele abriu aqui, empresas. Da empresas, eu pego um documento que chama ID, ó, que pelo ID, tá? E obtenho ele com o método get, né? Primeiro eu faço uma referência ao documento pelo ID e obtenho ele com o get. Já vem aqui para o doc. O doc, ele já é aquele registro, né?
falando em termos, né, de tabelas, SQL e tal, é um registro. Então, se ele existe, tá? Esse é um documento do tipo, ele tem um nome Snapshot da Google, né? Que você precisa transformar ele num dicionário. Ele vem um método próprio aqui, ó, TODIC, tá? Para transformar ele e converter em um dicionário. Então ele converte todos os atributos que veio do banco, né, desse documento aqui, joga para essa variável empresa data, tá? Que é passa a ser um dicionário. E, como eu falei, o Firestore, assim como o MongoDB, né, esses NoSQL, o ID, ele não faz parte do registro, ele faz parte do documento que contém o registro, né? Então, depois olhando lá no Google, eu vou te mostrar para você as tabelas, e você vai ver que é diferente. O registro, ele antecede o documento, né? Então, ele não fica dentro. Aqui, como eu crio um objeto que ele precisa ter o ID para depois fazer alterações, ir no banco e tal, preciso, né, recuperar o ID, eu pego o ID do documento e aqui sim, no meu repositório, na minha entidade, no aplicativo, sim, eu preciso desse ID aqui, né? Porque se ele for nulo, quando eu for salvar, o sistema vai entender, o meu aplicativo vai entender sem ID, ele vai ter que criar um novo registro, tá? Então é isso que está funcionando. Bom, vamos lá. Aqui ele pegou, já gerou aqui. Gerou aqui, tá vendo? É muito simples. Se você for no método save, vocês vão ver aqui, ó. É um pouquinho diferente porque aqui ele vai salvar, né? Aqui eu tenho um tratamento tal tá vendo? Eu uso o próprio Firestore, né? Eu uso um campo que seria o data time deles, que é o timestamp, né? Então eu tenho que criar o Firestore não aceita campo datetime, tá? Então eu tenho que jogar um serve timestamp, que é próprio do Firebase, e jogo aqui no create antes de salvar o registro, tá? Isso serve para todos os campos que é data, né? Datetime do Python, ele passa a ser um service timestamp, ok? Faz algumas tratativas se o status é ativo. E aqui sim, ó, eu pego uma referência da tabela coleção, né, da coleção que eu estou usando. O documento, eu passo aqui o ID da empresa, tá? E aqui eu tenho o registro. Uma vez do registro, eu vou fazer uma referência ao registro, né? Então aqui sim, eu vou usar um método set para poder setar todo esse dicionário que eu criei, tá? Lembrando, né? O Firestore, ele não aceita aqui outros dados que não sejam um dicionário, tá bom? Tá? Então aqui esse dicionário, você tem que converter aqui e jogar aqui. O merge é para ele poder true, né? Se houver um campo lá no banco, o banco de dados já existe, a coleção, né, empresa com esse ID já existe, então ele vai fazer um update. Neste update, se aqui não tem um campo que na minha aplicação não tem um campo nessa atualização, porque ele é none e ele não vai ser sobrescrito, o que acontece? Se emerge não tiver falso, ou eu não colocar esse parâmetro, o default é falso, ele vai fazer o que? Ele vai sobrepor todo o registro. Então, um campo que você tem lá, um terceiro campo que você tem, por exemplo, e aqui no Data to Save não tem esse campo, ele vai ficar exatamente idêntico a esse dicionário aqui. Ele vai apagar todo o banco lá e como se estivesse criando um novo registro. Quando você põe merge igual a true, ele atualiza apenas os campos que estão aqui.
E o que já estão lá, ele não mexe, deixa quieto. Entenderam? Tá. Aqui complica um pouco mais, porque eu estou usando, como eu falei, aqui